Olá pessoal, atividade de biologia de 13 a 17 de julho, vamos falar sobre poluição da água. Já tratamos desse assunto na aula de centro de mídias, também em aulas anteriores já falamos de poluição da água, falamos de eutrofização, tá? A gente vai começar com uma reflexão. Olha só, se esse plástico chegou até a tartaruga e ela tá comendo porque ela pensa que é alga, se estão se formando grandes ilhas de plástico no meio do oceano, todos nós contribuímos para isso. Por quê? Atitudes nossas como jogar lixo no chão, não enviar o plástico para reciclagem, não diminuir nosso consumo, não comprar produtos biodegradáveis, tudo isso contribui para a poluição da água. Então, se a gente contribui para poluir, cada um de nós precisa pensar no seu papel de contribuir para diminuir a poluição, tá? Então, aqui o texto vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão ler e grifar o que tem de mais importante no texto, tá falando sobre a poluição da água, tá? E fala também as principais causas de poluição da água, que são as atividades agrícolas, industriais e domésticas. E o que a gente deve fazer para diminuir a poluição da água? Aí a gente vai falar de bioacumulação. É um efeito que acontece devido ao despejo na água de metais pesados, como mercúrio, chumbo, e de inseticida, veneno, agrotóxico, o DDT, que é um inseticida que foi muito usado depois da Segunda Guerra Mundial. Essas substâncias, elas se acumulam no tecido dos seres vivos. Então, quando ela é despejada na água, ela vai acumular no tecido de todos os seres vivos. E dentro da cadeia alimentar, a quantidade dessas substâncias tóxicas vai aumentando conforme a gente vai passando pela cadeia alimentar. Então, tem uma quantidade dessa substância aqui nos autótrofos, que são os seres fotossintetizantes. Quando eles servem de alimento para o zooplâncton, que são pequenos animaizinhos que ficam na água, o zooplâncton vai acumular tanto o veneno que já tem no seu organismo, mais do alimento que ele consumiu, e vai aumentar a quantidade dessa substância, que vai aumentando conforme vai passando nos níveis. O último nível aqui dessa cadeia, que é o ser humano, ele vai ter mais substância tóxica no seu organismo, porque ele foi consumindo a substância que foi acumulando ao longo da cadeia alimentar. Deu para entender? Quanto mais a gente vai passando pela cadeia alimentar, mais vai acumulando a quantidade dessas substâncias. Então, no caso dessa imagem, o peixe maior que ele comeu, o peixe menor, ele vai ter mais substância tóxica, tá? Isso é bioacumulação. E aí a gente tem um exercício número 14, que vocês vão fazer e enviar para mim essa semana. Nessa cadeia alimentar aqui, alface serve de alimento para o inseto, inseto serve de alimento para o sapo. Quem é que vai acumular mais substância tóxica, mais DDT, que é um veneno, é um inseticida? Qual é o organismo que vai acumular mais? Você vai assinalar a verdadeira e vai enviar para mim no grupo de estudos, tá? Bons estudos, até a próxima!